Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que estão? Estamos aí, né, na nossa luta, nossa caminhada. E não esqueçam as datas, viu? 2 de outubro, data de envio, data máxima, né, de envio para os trabalhos de artes e religião. Dia 9 de outubro, teste de artes e religião. E no dia 23 de outubro, possivelmente, nossas provas, tanto de artes como religião, tá certo? Então eu acredito que se a nossa escola não mudar a semana de avaliação, nossa prova de artes possivelmente será no dia 23 de artes e religião no dia 23 de outubro. Tá certo, minha gente? Não deixem de mandar os trabalhos, manda pelo e-mail, né? Eu estou sempre olhando o e-mail, sempre fazendo correção. Passou do dia 2, eu não recebo mais, viu? Então todo mundo se atente aí para mandar antes do dia 2, certo, minha gente? O tema da nossa aula de religião hoje vai ser o quê? A esfera pública e as religiões. Ou então podemos dizer assim, os governos e as religiões, né? A esfera pública, eu estou falando do meio social, né, o espaço que nós vivemos, e a relação desse espaço com as religiões. É interessante eu ter focado nesse tema hoje da aula para vocês, porque na nossa atualidade, né, na época em que nós vivemos, as religiões têm influenciado muito a questão da política, né? A política nacional no Brasil, o Congresso Nacional, né, os projetos de leis. Então, inclusive nós temos uma bancada, né, dentro do Congresso chamada a bancada evangélica, né, ou a bancada da Bíblia, né, dentro do Congresso, dentro do Parlamento brasileiro. Vocês sabem que o Parlamento, né, o Congresso, é o local onde as leis são aprovadas, né? As leis, os nossos direitos, as nossas obrigações. Então, dentro do parlamento, né, tudo isso é votado, né, e aprovado. E aí entra em vigor, e aí nós, né, passamos a cumprir, né, os nossos direitos e nossos deveres, né? E assim, com o passar do tempo, a religião tem influenciado muito aqui no Brasil as decisões políticas, né? Veja, no mundo inteiro, nós temos alguns modelos de governo e de Estado, né? Então, por exemplo, nós temos o Estado laico, que é aquele onde a religião não pode se envolver com questões políticas. Então, no Estado laico, a religião não se envolve e não pode influenciar. Religião nenhuma, crença nenhuma, pode influenciar nas decisões políticas, né, e administrativas do país. Nós temos o Estado teocrático, que o Estado teocrático é aquele em que não existe separação entre igreja e Estado, não existe separação entre religião e governo. Então, a religião influencia diretamente as decisões políticas do governo, né? Então, eu vou citar para vocês alguns exemplos. Nós temos como exemplo de Estado teocrático o Irã, né? Então, o Irã, lá no Oriente Médio, é um exemplo de país, né, em que o governo ele é influenciado pela Sharia, pela lei islâmica, né? E lá você tem o Ayatollah, que é como se fosse uma espécie de papa da religião muçulmana. Você tem o Ayatollah como o líder supremo, né, o chefe supremo do Irã, do governo iraniano. E aí lá não existe divisão entre Estado religioso e Estado laico, né? Não existe divisão entre religião e governo. É uma coisa só. Lá no Irã, a religião influencia o governo influencia a religião, e é uma coisa só, né? Aqui no Brasil, teoricamente, segundo a nossa Constituição, né, a Constituição de 88, é proibido, né, ao Estado brasileiro tomar partido em qualquer crença, em qualquer religião. Então é proibido pela Constituição, né? Então, tecnicamente, teoricamente, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, ele é laico, né? Então ele não toma partido em crença nenhuma, em fé nenhuma, em religião nenhuma, né? Tecnicamente, né?
mas na prática, infelizmente, isso não tem ocorrido. A Inglaterra é outro exemplo de país teocrático. Então, a Inglaterra é um país teocrático. Na Inglaterra não existe separação entre igreja e Estado, né? Na Inglaterra, realmente, você tem uma igreja estatal, você tem uma igreja oficial, uma religião oficial. A religião oficial do Estado inglês, do governo da Inglaterra, é a igreja anglicana. Então, todas as cerimônias, né, que são ligadas à monarquia são presididas pela igreja anglicana. Nós temos alguns estados que são pseudo-teocráticos, né? São influenciados pela religião, mas não são estados religiosos. É o caso do Japão, que é um estado laico, mas que é muito influenciado pelos aspectos do budismo, né, e do shintoísmo. Nós temos a Índia, também, né, um estado laico, mas com bastante influência do hinduísmo dentro da sua política. E nós temos a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e os Países Baixos, que são países teoricamente, né, tecnicamente laicos, mas que são bastante influenciados pelas igrejas luteranas dos seus respectivos países, né? Então, é complicado, porque sempre houve essa influência, né, da religião, da igreja, sobre a política, né? Nós vimos isso na antiguidade, né, na antiguidade tardia, no Império Romano, né, na época de Constantino, no século IV depois de Cristo, no ano 313, quando Constantino legaliza, né, a igreja cristã passa a exercer total influência sobre o Estado romano, depois dentro do Império Bizantino, depois dentro dos reinos germânicos, né, os reinos bárbaros que vão se instalar na Península Itálica. Então, é complicado, porque nunca houve uma divisão muito evidente do Estado e da religião, da política e da religião, do governo e da religião. Vejam, só favorece o envolvimento do Estado, da política com a religião, só favorece ao grupo que faz parte daquela religião. Por exemplo, se a religião hindu, né, se a religião hinduísta, ela influencia o governo indiano, só vai favorecer as pessoas que são hindus. Então, as outras minorias, os muçulmanos, os budistas, os jainistas, eles vão ser desfavorecidos. É por isso que fala que o Estado não pode tomar partido em nenhuma religião. Porque, segundo a Constituição desses países, todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então, como eu posso favorecer uma religião, uma crença, e desfavorecer outra, né, em detrimento da outra? Não pode, né? Se eu faço isso, eu nego que todos são iguais perante o Estado e todos são iguais perante a lei. Então é por isso que o governo não pode tomar partido em nenhuma religião. E o governo também não pode ser simpático a uma determinada religião. Está indo de encontro à lei. Agora, caso o governo queira fazer um projeto de lei para tornar o Estado, que antes era laico, um Estado confessional, pode ser feito, né? Pode ser feito através de um plebiscito ou então através de uma votação dentro do parlamento, né? O parlamento ele pode fazer com que entre em vigor uma lei em que torne o Estado antes laico um Estado teocrático, um Estado religioso, né? Nada impede, né, que o primeiro-ministro ou que um presidente faça um projeto de lei, envie para o Congresso, para o Parlamento vote, se tiver maioria simples nas duas câmaras, a Câmara Baixa e a Câmara Alta do Parlamento, a lei é aprovada, sancionada e entra em vigor, né? Nada impede, minha gente. Agora, tudo tem que ser feito dentro da lei, né? Então, se a lei diz que o Estado é laico, deve haver uma fiscalização dos cidadãos para que realmente o Estado seja laico, né? Então, veja, a nossa aula de hoje, nós estudamos a relação do poder político com o poder religioso. Como as religiões influenciam a política e como a política influencia a religião. E se existe, né, alguma separação, né? Estudamos o que era governo laico, governo teocrático. E estudamos também
que no Estado laico é o poder, né? É a justiça, é a política que governa, é isento de defender alguma crença. Já o Estado teocrático, o governo toma partido em uma determinada fé, e aquela fé passa a influenciar o governo. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Deixo meu forte abraço. Qualquer dúvida, façam as perguntas que eu tiro na nossa aula presencial. Tá certo, minha gente? Nossa aula ao vivo, né? Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.